A desvalorização do real em relação ao dólar voltou a bater recorde nesta terça-feira, quando a moeda americana chegou a ser cotada a R$ 6,20. A reação da assessoria de passação de pano do presidente Lula e do PT foi imediata. Políticos do partido e pseudo-jornalistas do canal, que é a extensão da comunicação estatal, começaram a atirar para todos os lados em busca de possíveis culpados que pudessem carregar nas costas uma nova narrativa. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, foi uma das primeiras a se manifestar, fazendo mais uma publicação em seu perfil na rede social X, atacando veementemente o Banco Central. Além de todas as velhas narrativas mentirosas que ela está acostumada a usar, o ponto alto dessa publicação de hoje foi a primeira resposta que apareceu nos comentários. Uma imagem publicada por um usuário, lembrando que o mandato de Campos Neto na presidência do Banco Central já está nos seus últimos dias e que, a partir dali, o governo petista precisa arranjar outra desculpa. Outra coisa curiosa é que Gleisi ataca constantemente o Copom, mas nunca menciona que Gabriel Galípolo, que assumirá a presidência do Banco Central em janeiro de 2025 por indicação de Lula, faz parte desse comitê e está de acordo com todas essas decisões. Mas Gleisi Hoffmann não está sozinha. A famosa pseudo-jornalista militante das manchetes Entenda Como Isso é Bom, Miriam Leitão, exerceu sua militância em favor do governo ao vivo com comentários na Globo News. O foco dos ataques dela, no entanto, não foi o Banco Central, mas o mercado financeiro, que está vendo um cenário que, segundo ela, não existe. Houve um tempo que a gente chamava isso, Daniela, de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos, né? Porque, concretamente, não está acontecendo esse fim de mundo que o mercado financeiro está vendo. O ata do Copom, ela disse claramente que o mercado recebeu mal, explicou também que tem uma dicotomia na economia, que apesar da política monetária contracionista, ou seja, está produzindo uma redução do crescimento, porque está subindo os juros, o consumo está crescendo, a demanda está crescendo, o investimento está crescendo, eles precisam reduzir a temperatura da economia. Eu já preciso fazer uma pausa aqui, porque Miriam Leitão está dizendo que a ata da reunião do Copom diz certas coisas, quando na verdade não é bem isso que é dito. Esse documento está disponível na íntegra na internet e ele deixa claro que os integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central apontaram em reunião que a inflação está acima da meta e que houve elevação também na expectativa para esse indicador em 2025, mas o principal ponto, e é aqui que está a prova da distorção feita por Miriam Leitão, é o seguinte: a conjunção de um mercado de trabalho robusto, política fiscal expansionista e vigor nas concessões de crédito amplo segue indicando um suporte ao consumo e, consequentemente, à demanda agregada. A ata destaca ainda que o cenário de inflação de curto prazo se deteriorou. Os preços de alimentos se elevaram de forma significativa em função, dentre outros fatores, da estiagem observada ao longo do ano e da elevação de preços de carnes, também afetada pelo ciclo do boi. Perceba que os integrantes do Copom não colocam a culpa no governo Lula pela inflação, principalmente nos alimentos, mas eles mostram que esse cenário que Miriam Leitão diz que não existe, na verdade, existe sim, está aqui, escancarado. Só que a pseudo-jornalista não parou por aí. Ela ainda precisava puxar o saco do governo Lula, falando sobre o pacote de corte de gastos. O pacote fiscal faz mudanças de fato no ritmo de crescimento das despesas. O país vai ter esse ano metade do déficit público que o mercado financeiro imaginava no começo do ano. Então vai ter metade disso. E além disso, houve no meio do caminho uma coisa imprevisível que era o Rio Grande do Sul. Não tem esse fim de mundo que o mercado está vendo. Pera aí, a mesma pseudo-jornalista que descia a lenha no governo anterior, havendo pandemia ou não, agora quer usar a situação no Rio Grande do Sul como desculpa para a irresponsabilidade do governo federal. Mas mesmo com todas essas desculpas, e mesmo sendo a famosa jornalista do Entenda Como Isso é Bom, Miriam Leitão chegou à conclusão que ela simplesmente não tem explicação para esse cenário. O que tem de preocupante? A inflação está alta, mas para isso está sendo feito um pacote fiscal e está sendo feito um choque de juros 1%, mais 2% até 19 de março. Então, eu acho que é isso, quer dizer, não tem buscar explicação para o mercado quando ele está num momento em que ele simplesmente tem o objetivo de elevar o dólar ou elevar a taxa de juros futuro, não tem muita explicação. Não tem explicação que amenize.
porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. Por fim, ela ainda fez questão de deixar claro o quanto ela e suas colegas de Globo News estão irritadas em ter que noticiar esses fatos. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando a substância dessa questão. Quer dizer, não faz sentido esse dólar, não faz sentido essa histeria, não faz sentido essa taxa de juros. Por falar em Daniela Lima, aparentemente ela finalmente encontrou o verdadeiro culpado pelo novo recorde do dólar. Trata-se de fake news veiculada numa rede social por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news. Da grossa, assim. Sim, acredite se quiser, mas ela está associando o novo recorde do dólar à publicação feita por um perfil em uma rede social. As publicações em questão trazem supostas falas do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que Daniela Lima afirma convictamente que são falsas. Eles não mostraram as publicações, não sei quais são essas supostas falas, então não tenho como verificar se isso é verdadeiro ou falso. Mas o fato é que a heroína Daniela Lima está salvando a vida do povo brasileiro. Esse mesmo perfil chegou a publicar que a influenciadora Nath Finanças era uma das cotadas para integrar a diretoria do Banco Central. E tem gente comentando, dando joinha e achando graça. O dólar bateu 6,18, as informações estão circulando, portanto, em rede social, com o perfil que se apresenta como detentor de notícias, são absolutamente falsas. Parece bizarro, é bizarro, eu confesso, mas a gente está aqui, trazendo a informação verdadeira para vocês. E o governo Lula, o que está fazendo enquanto isso? Pois é, segundo a Folha de São Paulo, o governo está preparando uma medida provisória para conceder aumento no salário de todas as categorias de servidores públicos a partir de janeiro de 2025. Uma medida provisória serve justamente para que uma decisão do presidente entre em vigor imediatamente após a sua assinatura, sem precisar passar pelo Congresso Nacional, que só terá a chance de avaliar a medida meses depois, a depender ainda da boa vontade dos presidentes das casas do Legislativo. E ainda tem mais um detalhe muito importante. O texto dessa medida provisória foi elaborado pelo Ministério da Gestão e Inovação, que é comandado por Esther Dweck. Esther Dweck é a mesma ministra que afirmou há 2 dias que déficit não é prejuízo, que grande parcela do déficit das estatais representa a alta do investimento e que o déficit das estatais não representa prejuízo à sociedade. Sim, ela diz que despesas superiores às receitas não são prejuízo e que se é investimento, está tudo bem. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, eu poderia todos os meses gastar um valor 10 vezes maior do que eu ganho, investindo em roupas novas, carros novos, decoração nova para casa, viagens, etc. A depender do ponto de vista, é investimento. Então está tudo bem. Não está tudo bem, ministra. Essa conta não fecha. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E no caso das estatais, ele acaba saindo do povo brasileiro. Distorções em conceitos para mascarar a realidade não fazem com que ela deixe de existir.